A destilação solar, processo de purificação da água através da energia do sol, tem se tornado uma ferramenta cada vez mais relevante para a solução da falta de água limpa em algumas comunidades ou mesmo a amenização da falta de saneamento. Pensando em condições precárias proporcionadas por limitações geográficas, econômicas ou desastres naturais, o grupo 8 da turma PB do curso de Engenharia de Produção desenvolveu, na modalidade execuibilidade, o Desalination V0218, que tem como principal diferencial o princípio de capilaridade para o aumento da área de contato entre a água a ser destilada e a irradiação solar. O Desalination V0218, buscando facilidade de acesso e de montagem, é constituído basicamente por 6 elementos: uma bacia grande, uma panela, preta e com pegadores isolantes preferencialmente, uma garrafa plástica, uma lata ou qualquer objeto estável que proporcione certa altura, papel filme ou de forno, panos, a quantidade dependerá do tamanho da panela, mas não mais que 4, e pregadores. A garrafa ou lata deve ser enchida com pedras até que ganhe uma quantidade suficiente de massa para não boiar. Os panos devem ser presos à superfície lateral da panela com o auxílio dos pregadores, de forma que a extremidade dos panos não fique muito para fora, evitando vazamentos. A garrafa deve ser posta no centro da panela. Nessa última, adicionaremos a água salobra, a qual desejamos purificar. Então, com bastante cuidado, deve-se encaixar a panela na bacia grande a partir dos pegadores isolantes térmicos da panela, fazendo com que o metal não entre em contato direto com o plástico da bacia. Toda a estrutura será embrulhada pelo papel de forno ou filme. Por fim, é preferível que se abra uma cavidade na terra, com diâmetro suficiente para abranger a bacia, mas sem muita profundidade. O Desalination V0218 deverá ser enterrado nessa cavidade e a terra ao seu redor bastante comprimida. A água salobra na panela será exposta diretamente à radiação solar, acelerando o processo de vaporização, uma transição do estado físico líquido para o gasoso que se dá naturalmente, por exemplo, quando secamos roupas no varal ou derramamos uma bebida no chão e algumas horas depois a bebida desapareceu. O vapor da água irá se condensar ao entrar em contato com o papel de forno e as gotículas de água irão escorrer até a bacia. Dessa forma, o sal e as partículas de sujeira permanecerão na panela, enquanto que a água limpa ficará contida no interior da bacia. A capilaridade é uma propriedade física presente em líquidos bastante relacionada com a tensão superficial. Diz respeito à capacidade de subir ou descer em fibras, como em um canudo de refrigerantes. Para entendermos melhor esse conceito, precisaremos passar pela definição das forças de adesão e coesão. A força de adesão é a atração intermolecular ocorrida por substâncias diferentes, que nesse caso assumem o papel das moléculas do líquido e das moléculas dos tubos das fibras, favorecendo a interação entre os tubos e o líquido. Já a força de coesão é a atração intermolecular ocorrida pela mesma substância, nesse caso, as moléculas do líquido, favorecendo a interação entre o líquido. Essas são forças que agem em sentido contrário. Em palavras mais simples, isso quer dizer que, se a força de coesão for maior que de adesão, significa que as interações entre as próprias moléculas do líquido serão priorizadas em relação às interações entre o líquido e o tubo. Assim, as fibras não se molharão tanto. Já, se a força de adesão for maior que a força de coesão, significa que as interações entre os tubos e o líquido serão priorizadas em relação às interações entre as moléculas do próprio líquido. Assim, o líquido irá subir pela fibra como num canudo de refrigerantes. A combinação da coesão entre as moléculas, resultando na tensão superficial, e a adesão do líquido ao material podem resultar nas chamadas ascensão ou depressão capilar. Tendo em conta o caráter exequível, a capilaridade se apresentou como um ótimo diferencial para o projeto, já que necessitaria basicamente de alguns panos. Percebemos que o fenômeno mais fundamental para uma destilação solar simples e efetiva era o contato direto entre a água salobra e a irradiação solar. Assim, a capilaridade da água aplicada sobre panos presos às laterais da panela ampliaram a área de contato. Ou seja, quanto maior a superfície do líquido, que agora se estendeu para as laterais da panela com a capilaridade, mais distribuída a energia do sol estará e mais rapidamente a água evaporará, alcançando melhores resultados tanto em quantidade quanto em tempo. O método foi adotado após uma série de testes. A capacidade térmica da Terra
dada em calorias por grau Celsius, pode ser lida como: quantas calorias eu preciso dar para um objeto para que ele aumente 1 grau Celsius em sua temperatura? Dada a natureza da pergunta, podemos perceber que há duas variáveis envolvidas: o material do objeto e a massa desse material. A Terra, riquíssima em compostos orgânicos e minerais, possui uma elevada capacidade térmica, o que a torna um isolante térmico. Enterrar a bacia é uma forma de manter a água limpa na bacia sem evaporar novamente. Como explicado na montagem, se não há contato entre a panela e a bacia, enterrar a bacia, fazendo com que a terra roube energia da água já destilada, evitando que ela evapore de novo, não vai afetar a água suja da panela, que precisa ser purificada e não pode ter seu calor roubado. Foram realizados 10 testes principais quantitativos no total. 2 deles tratam-se de testes de comprovação de diferencial. 5 deles são sobre o Desalination V0218 sem estar enterrado. E 3 deles apuram os resultados obtidos com o projeto final já enterrado. Os testes de comprovação foram realizados com o intuito de demonstrar a significância do diferencial capilaridade na prática e, posteriormente, a ação da Terra como um isolante térmico. Para o primeiro teste de comprovação, foram realizados 2 protótipos para serem inferidos às mesmíssimas condições de temperatura e exposição ao vento. Em virtude da dificuldade de se encontrar 2 panelas iguais, nós adaptamos o projeto para uma escala mais simplista e menos efetiva, com vasilhas ao invés de panelas. Em um dos protótipos foi adicionado panos nas laterais da vasilha, enquanto que no outro não. Dessa forma, poderíamos analisar se a diferença na evaporação seria desprezível ou não seria. Com a utilização de uma seringa, verificamos que, dos 6,5 ml formados na vasilha sem os panos, tivemos 10 ml formados na vasilha com os panos, alavancando nossa ideia. O segundo teste de comprovação, realizado na última etapa do desenvolvimento, surgiu como base para provar a atuação da capacidade de isolação da terra na água já destilada. Para isso, enterramos diversos copos plásticos com água, cada um em uma altura de encobrimento, para ver qual evaporava menos. A variação máxima do copo sem estar coberto para o copo enterrado quase que completamente foi de quase 4 ml, em pouco mais de 8 horas. Os testes finais, com Desalination V0218 já enterrado, resultaram em uma média de 55 ml por 24 horas, aproximadamente 1/4 de um copo plástico de refrigerante, não se mostrando tão efetivo quanto esperávamos. No entanto, a constituição por completo de materiais de cozinha pode compensar a efetividade, que deixou a desejar. O primeiro obstáculo, pesando a execuibilidade do nosso planejamento, foi encontrar o diferencial que, ao mesmo tempo que fosse extremamente simples, feito com objetos simples, tornasse também nosso projeto mais competitivo no mercado. Com isso, a capilaridade serviu perfeitamente para cumprir esse papel. Outra dificuldade, e talvez a maior de todas, foi desenvolver uma estrutura que fosse capaz de suportar com eficiência nosso diferencial. Foram inúmeros fracassos que envolveram materiais desde mangueiras até lixeiras. Apesar de ter parecido um obstáculo bastante simples a princípio, percebemos que seria bastante difícil ser original e objetivo simultaneamente. Então, nos dispomos a estudar em detalhes as estruturas mais convencionadas no mercado de destiladores solar, deduzindo uma nítida tendência a superfícies com baixa molhabilidade, como o vidro, para que as gotas condensassem e escorressem em uma estrutura de pirâmide. Assim, desenvolvemos o formato de cone a partir de um único ponto alto, obtido através da garrafa plástica. Nos testes qualitativos iniciais, que não foram citados pois eram mais primitivos em sua rigorosidade, percebemos o problema de que a água, quando condensada e escorrida, acabava vazando da estrutura devido ao formato fechado de um cone. Acreditávamos que nos deparamos mais uma vez com o fracasso da estrutura. Todavia, a solução foi bastante simples, quando adicionamos pedras perto das bordas da bacia, curvando o papel de forno e criando uma depressão no meio do cone. Dessa forma, a água escorria até chegar à depressão, de onde pingava para a bacia e seria armazenada. O último problema encontrado foi apontado pelo professor orientador do projeto e diz respeito a uma melhoria de desempenho. A água já destilada armazenada na bacia estava sem nenhuma proteção para que não vaporasse novamente.
Até o momento, acreditávamos que se isso acontecesse, ela eventualmente viria a escorrer novamente. Entretanto, descobrimos que isso prejudicaria o funcionamento do resto do processo em virtude do roubo de calor e aumento da pressão. Inspirados por um comentário do mesmo orientador sobre capacidade térmica, decidimos que a melhor forma de manter a água limpa resfriada seria deixá-la em contato com o isolante. Nossa proposta de execuibilidade não permitia, entretanto, que comprássemos isopor ou outros materiais para o trabalho. Por isso, procuramos por isolantes naturais abundantes, chegando na água e na terra. Nossa conclusão foi de que manter a bacia em contato com água suja do lado de fora, ou se a bacia fosse enterrada, levando em conta que a panela não entra em contato direto com a bacia, senão pelos isolantes de seus cabos, a água já destilada se manteria resfriada, enquanto que a água salobra, que precisaria receber energia para evaporar, não seria afetada, solucionando o impasse sem custos adicionais.